Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Um prazer, uma honra estarmos aqui nesta noite, Nosso grupo familiar, que tem sido uma bênção. E eu quero desde já aí agradecer a vocês aí que estão conosco. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, por essa oportunidade. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. Sim, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado por até aqui ter nos ajudado, Senhor. E que este momento aqui seja um momento de edificação, Pai. Sim, por isso eu te peço, Senhor, abençoa as nossas vidas e a vida de cada um dos nossos irmãos que estarão assistindo esta live, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, é bom estar aqui com vocês mais uma vez, essa noite gostosa. E hoje nós temos um tema bastante interessante, um tema que com certeza pode gerar perguntas, e hoje nós vamos debater sobre isso. Está lá em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Hoje nós vamos falar sobre o que nós temos feito para valorizar os nossos irmãos, E eu quero ler para vocês, antes de passar aqui para o Nil, o texto de hoje, Atos capítulo 4, versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Muito forte, tremendo esse texto de hoje. Nós vamos estar falando assim, qual é o valor que nós temos dado para o nosso próximo, para o nosso irmão, A igreja primitiva, ela nos dá uma visão surpreendente de como os crentes eram lá no começo, ali no começo da igreja, Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, 120 pessoas cheias da presença do Senhor, e logo Pedro se levantou e fez aquele discurso maravilhoso, um discurso celestial de ousadia, de intrepidez, de sabedoria, e só naquele dia foram 3.000 almas, mais ou menos, que aceitaram a Jesus, que se entregaram, que se arrependeram. E aí o texto continua constante, vai indo, até declarar o número que ia crescendo, que o Senhor ia colocando. Esse texto nos traz, ele nos revela o que havia naquela comunidade, naquela época, que era uma igreja cristã, vibrante, generosa, que se amava e cuidava uns dos outros e do seu bem-estar, enquanto os apóstolos, eles iam testemunhar sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição de Jesus, E a minha primeira pergunta, eu já vou passar para o Nil aqui, a minha primeira pergunta para você hoje: como você vê o seu próximo? E o que você tem feito para que ele se sinta bem, confortável e realmente cheio da presença do Senhor na casa do Senhor e na comunidade? Quero ver essa resposta de vocês aí. Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira. O tema é muito importante, é importante também que todos vocês continuem nos ajudando, interagindo, colocando ponto de vista, e eu acho que é por bem comum, Todos nós haveremos de aprender um com os outros. Eu acho que isso é legal. Só que ressaltar aqui, a irmã Sebastiana Fátima, nós estaremos orando pela sua família. Fique tranquilo aí. Amém, meu irmão. Fique em paz que estaremos orando. Meus irmãos, eu acho que como o Edson aqui falou na sua introdução, eu acho que é importante a gente olharmos para a igreja primitiva e tentarmos entender como que eles chegaram até naquele estágio, de um amor
de um amor pleno. O que antecedeu? O que aconteceu para que tudo aquilo acontecesse? Foi do nada? Eles acordaram de repente com um desejo enorme de amar? Foi assim? Eu acho que houveram eventos que antecederam para que tudo isso culminasse, para que fosse essa igreja referência para mim e para você. Então é importante a gente olharmos o que aconteceu antes, né? Vemos algumas coisas que vão nos orientar aí para que a gente consiga extrair princípios que possam fazer de nós seres humanos melhores. Como Edson falou aqui, capazes de amar o próximo, capazes de sermos pessoas que estendemos as mãos, que levantamos, que motivamos, né? Que, como disse um pastor numa certa pregação, disse que a igreja é o único exército que mata os seus soldados. Uau. Essa na verdade pode ser uma realidade pura, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ser do grupo que levanta, né, que estimula, que exorta, mas com amor. Pastor? Amém, meus irmãos. Olha, meus irmãos, um texto aqui maravilhoso, né? Falando aqui de Atos, no capítulo 4, aí, a qual o Edson leu. E realmente, esses versículos aqui revelam um estágio da igreja a qual hoje a gente deseja muito que esteja presente. Mas é lógico, é como o Nil está falando, isso aqui não foi do nada, né? Assim, não foi que eles acordaram e eles faziam isso e tal. Não, algumas coisas foram antecedendo para que eles pudessem chegar nesse estágio aqui, né? Para que eles pudessem estar com esse nível de comunhão, de comprometimento, de união, de importância para com o próximo, né? Então, assim, e é um texto maravilhoso, algo que a gente hoje muitas vezes sente muita falta, né? Mas entre o sentir falta e ficar de braços cruzados é uma distância muito grande. Então, a gente batalhar, a gente procurar fazer o nosso melhor para que isso aqui seja verdade nas nossas vidas e no lugar onde a gente congrega. Amém. O legal dessa passagem é que nós sabemos que Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, quando aqueles discípulos foram cheios da presença do Espírito Santo, e o povo percebeu, o povo viu que aquilo era notório, né? Era notório, era visível neles. Eles não estavam sozinhos, não havia só judeus ali no meio, haviam várias nacionalidades, haviam povos de outros lugares. Ou seja, era impressionante, né? A quantidade de culturas diferentes, de línguas diferentes, né? E através do que eles viveram, do que eles começaram a instruir, do que eles começaram a passar, aquele povo começou a crescer, começou a se multiplicar. E com certeza as instruções dos apóstolos eram de acordo com aquilo que o Espírito Santo havia depositado neles. Amor, fé, compartilhar as coisas, entendeu? Era não fazer diferença, nem acepção de pessoas, entendeu? Era dividir o que tinha, saber doar, não importando com o que tinha, né? Era tão incrível a unidade do corpo entre eles, né? Como havia amor e paz, né? Tudo era compartilhado entre cada um deles ali, né? O que também se tornou evidente no seu repartir, no apoiar uns aos outros, nas suas necessidades. Eles foram inspirados e motivados a serem assim, né? Realmente aquilo que o Nil e o pastor falou não foi por acaso, não foi do nada. Agora eu vou amar, eu vou dividir, eu vou me doar, eu vou estender a mão para o meu próximo. Não, eles foram ensinados a agir daquela forma. Eles foram ensinados, eles foram instruídos a agir daquela forma, né? E a mesma coisa, se você continuar lendo o livro de Atos, você vai perceber que os apóstolos, eles deram a mesma instrução para Paulo. Quando Paulo se converteu, olha, só não esqueça dos necessitados, só não esqueça de se doar para aqueles que estão precisando, só não esqueça de dar o que você tem para aqueles que estão necessitados. Foi algo que Paulo também aprendeu, né? E quando você aprende, quando você entende essa unidade, essa ação entre os crentes, né? Você se torna uma testemunha poderosa de amor e de fé para todos aqueles que estão à sua volta,
né? E isso é grandioso no nosso meio, isso é grandioso. E muitas vezes, em determinadas situações, nós vemos, né? E eu louvo a Deus por isso, que a palavra ela vem realmente para nos confrontar. Ela nunca vai vir para nos afrontar, mas para nos confrontar. E muitas vezes nós acabamos deixando despercebidos essa situação. Passa por nós despercebidos e não mais hoje em dia, o meu próximo é mais interessante para mim. E sim o meu eu, e não o meu próximo. Meus irmãos, é importante a gente olhar para a igreja primitiva. Eles estavam num momento muito de extrema dificuldade, diante de uma dor grande, né? Tinham perdido aqueles ao qual eles depositavam as esperanças que era Jesus, né? Então a igreja estava tentando ressignificar aquela perda que foi de Jesus. Estava sendo perseguido, porque na verdade, se vocês foram perceber lá no texto, o que tudo culminou nesse texto de João 4:32, o que trouxe até esse momento aqui foi o fato de Pedro e João terem curado o coxo na porta do templo. Aquilo na verdade que não foi um mal, fez um bem para aquele homem, mas para os sacerdotes, para os escribas, né, para os romanos, aquilo foi uma afronta. Até que você percebe lá no capítulo 4, João fala, mas que mal nós fizemos a esse homem aqui, né? Se nós fizemos o bem a ele. E foi lá que eles foram presos, passaram a noite, né? Sim. E aconteceu tudo lá. Mas, meus irmãos, é importante assim, como nós já dissemos aqui, a igreja não acordou assim, hoje com sentimento mútuo de querer amar. O que antecedeu uma coisa que acho que é importante, e talvez, se a gente olhar hoje, é possível a gente falar, é possível nós chegarmos aí, nesse nível que esses irmãos estiveram. O que antecedeu a eles, estavam todos cheios do Espírito Santo, e começaram a anunciar a palavra corajosamente. Olha aqui, e o resultado de estarem todos cheios do Espírito Santo foi um grande mover que tremeu as paredes. Tremeu as paredes do templo e tal, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, uma coisa, a igreja hoje está cheia do Espírito Santo. Aliás, há essa sede de querer estar cheio do Espírito Santo, porque só é possível estar nesse nível de amor, de comunhão entre os irmãos, quando está cheio do Espírito Santo. Se não estiver cheio do Espírito Santo, que é o elo da perfeição, que é o amor, né? É o amor ágape, é aquele desejo de querer ajudar, é aquele desejo de querer levantar. Porque, meus irmãos, o que nós vemos hoje é uma igreja, e uma igreja que eu digo, uma igreja global, né? É uma igreja egoísta, né? É uma igreja pautada em seus próprios interesses. Talvez a razão de muitos não participarem é porque estão envolvidos com as suas próprias coisas. Não estarem mais comprometidos com o reino de Deus, porque estão envolvidos com as suas próprias coisas. Aí onde que está o cheio do Espírito Santo? Verdade. Cadê as paredes tremendo? Uau. Se muitas vezes, irmão, nós temos dificuldade de ficar alguns minutos, como o pastor aqui cansado de dizer, alguns minutos na presença de Deus, o joelho já dói, já se pega dormindo, repete a oração, pega a Bíblia para ler, a Bíblia cai porque cochila, cai em cima. A gente muitas vezes estamos lutando com as nossas próprias forças para tentar implantar essa igreja. Meus irmãos, com as nossas próprias forças era impossível. Sim. Assim como também eram para eles. Sim. Né? Porque se você for ver, Edson, ninguém dizia que as coisas que possuíam eram suas, mas todos repartiam um com os outros tudo que tinham. Com um grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos o que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Essa é a igreja. Mas essa igreja aqui, quem quebrou eles, quem quebrantou eles, primeiro primeiro teve uma perseguição. Uma perseguição que deixou
Meus irmãos, então, ó, nós só iremos reagir, algumas atitudes nossas, traremos daquela dor, sairemos daquela dormência espiritual quando o bicho estiver pegando. Se está tudo bem, Edson, se está tudo bem, a tendência é acomodar. Verdade. Meus irmãos, olha, realmente, isso aí que está sendo falado aqui, para a gente atentar para isso aí. Olha, quando o texto diz aqui, né, que todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo, né? Então, quer dizer, havia um pensamento único, né? Havia um pensamento único. Então, assim, eles estavam gozando ali de poder desfrutar de um único pensamento, de uma única direção, né? Então, isso daí, de certa forma, estava contribuindo para que eles pudessem ainda desfrutar de coisas maiores, que é o que diz aqui, ó. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam com os outros, que nem o menino disse aqui. Meus irmãos, olha, essa generosidade a qual o Evangelho nos incita a ser pessoas generosas com esse patamar aqui, somente pela ação do Espírito Santo. tem que estar cheio. Tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar desapegado das coisas, porque o texto diz aqui que as pessoas vendiam casas, terrenos, levavam para ser distribuído com aqueles que não tinham, ou seja, aqueles que tinham um pouco mais, né? Eles doavam para que aqueles que não tinham nada fossem supridos. Olha, meus irmãos, que nível de amor, quando a gente tem uma importância, Edson, Nilson, irmãos, sabe? E uma coisa, meus irmãos, aquilo que você se dispor a fazer pelo teu próximo, nossa, Deus vai fazer com você também. Amém. E vou dizer uma coisa, qual é um dos nossos problemas em ajudar? Estender a mão. É porque para a pessoa que a gente estende a mão, a gente quer receber algo dela. E nem sempre a gente vai receber da pessoa que a gente ajudou. Às vezes a gente está fechado para ajudar, sabe por quê? Eu ajudei a pessoa e a pessoa me pagou com ingratidão. Mas você viu? Eles distribuíam, eu tenho um pouco mais, eu estou um pouco melhor, preciso ajudar aquele que não tem nada. Pastor, na lei da colheita do reino, o que foi ensinado para ele? Você prega, outro vai colher. Sim. Isso. Sim. Um semeia, o outro colhe. O outro rega, o outro rega. Isso mesmo. Então, mais ou menos assim. Nós já estou pregando. E não falo mais, essa pessoa não fala mais. Meu irmão, continua falando. Talvez o que você semeou, o outro vai regar e o outro vai colher lá na frente. Sabe por quê? Nenhum trabalho no Senhor nem vão. A gente pensa que a recompensa tem que vir daquela, e não é. A recompensa vem do Senhor. Todo ato de bondade, de generosidade, não está fechado aos olhos de Deus. Amém. A Bíblia diz que aquele que se lembrar da necessidade do pobre, Deus o visitará no leito da enfermidade. Sim. No dia que a pessoa, porventura, estiver enfermo, Deus vai lembrar do ato que ele teve. Meus irmãos, olha aqui, aquele que se lembrar de ajudar o pobre. Então, assim, essa igreja aqui, realmente, eles estavam com um nível de preocupação, de amor, né? Que a gente tanto anseia, né? Verdade. Até cortando mais isso aqui. Verdade. Mas sabe um sentimento que a gente percebe que falta? O de poder dar um pouco a mais, sabe? Sabe, um pouco a mais. E esse sentimento é o que parece que sobrava entre eles aqui. Sabe, de querer dar certo, sabe? Não, tipo assim, só tem um culto por domingo, por semana. Não, vamos lá, todo mundo. Vamos, não sei o quê. Sabe, um sentimento de querer fazer as coisas darem certo. Porque não é para A ou para B, é para o reino. Amém. Nós somos funcionários do reino. Glória! Nosso patrão é o Senhor. Não é? Verdade. Nenhum deles considerava nada o que tinha seu. Forte isso aí, meu. Seu, hein?
Vamos trazer para o século 21, 2020. Eu tenho um carro, é seu? Não, é do reino, então não é teu. Eu tenho uma casa, é sua? Não, é do reino. O trabalho que você trabalha não é teu. Você não trabalha para você se sustentar, você trabalha para sustentar o reino. Ai, mas eu não posso querer coisa para mim? Lógico que pode. Uma vez eu preguei sobre as escolhas da prioridade. Desde que você entenda que tudo que você faz, tudo que você tem, tudo que você ganha é para o reino e não só para você. Você pode, com certeza. E isso era notório nele. Mas uma coisa legal de se ver nesse texto é que toda vez que acontece algo que vem abalar uma estrutura, há um mover de Deus na generosidade e na compaixão. Pode notar isso. Toda vez, até no nosso tempo, aconteceu, uma cidade sofreu um abalo sísmico, houve um terremoto, muita gente ficou ferida, aquele monte de gente que está indo lá, ajuda humanitária, gente indo ajudar, uns tirando do que não tem e dando, oferecendo, quando tem tempestade, inundação. Pode notar, aonde impera o caos, existe um mover de Deus de generosidade e compaixão na vida das pessoas. Pode notar isso. Foi o que aconteceu com ele. Sabe por quê? Porque no mover do Espírito Santo, após passar, se você ler capítulo 2, capítulo 3, quando Pedro e João chegaram ali no templo, na porta, e ofereceram aquele coxo, a cura em Jesus, a perseguição começou. Eles foram presos. Mas o que aconteceu? A palavra do Senhor diz aqui no capítulo 4, versículo 23. A igreja permanecia em constante oração. Sabe por quê? Eu imagino eu indo lá, vamos lá agora, vamos voltar lá naquela época. Os irmãos, um conversando com o outro, nossos irmãos estão presos. Presos por quê? Porque curaram um coxo. Mas foram presos, aí eles podem ser mortos. O que a gente vai fazer? Vamos nos unir aqui em comunhão e vamos invocar o nome do Pai. Vamos orar, pedindo para que o Pai venha e intervenha. A palavra do Senhor diz no Salmo 133, é na união dos irmãos que o Senhor dá a bênção e a vida para sempre. É ali, é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E viver em união, eles mostravam atitude, generosidade em relação aos bens materiais, a riquezas, porque com certeza, meus irmãos, naquela época haviam pessoas necessitadas e pessoas ricas no meio deles. Mas o bacana disso é que o mover do Espírito Santo era algo tão grandioso, tão genuíno, tão vigoroso, tão apaixonante, que eles não se importavam se eles tinham dinheiro. Eu falava, não, meu irmão está passando necessidade. O que eu tenho eu vou vender para dividir com ele, e teremos igual. Porque não terá mais necessitado no meio dele. E isso era notório para todo mundo que estava em volta. Era um meio de o evangelho se manifestar. Sabe por quê? Porque os apóstolos iam depois pregar a palavra do Senhor em outro lugar, falando de Jesus, a ressurreição, e mostravam um testemunho de vida e de fé do que acontecia quando aquele que recebia Jesus era transformado. Porque Jesus veio para te mudar espiritualmente, mas para mostrar que você, como pessoa, pode também ser mudado, ser transformado. Mas não é o que muitas vezes hoje nós vemos. É porque o Espírito Santo parou de agir. O Espírito Santo parou de derramar essa virtude de comunhão, de compaixão, de amor pelas almas, de ouvir o clamor do necessitado que muitas vezes está dentro da nossa igreja e nós viramos as costas. Quantos samaritanos a gente vê espalhado, jogado na rua, e a gente passa como se fosse um religioso e não dá nem conta disso? Quantos? Olha só, eu gostei do que a Patrícia falou aqui, a Patrícia Costa. A igreja primitiva funcionava como Deus desejava, porque havia união. É uma das marcas do Espírito Santo, a união. Olha o que ela fala: hoje a maior dificuldade do ser humano é ser generoso com os de dentro de casa, imagina com os de fora. O nível de compaixão, generosidade e amor caiu muito, como o pastor Edmilson Félix sempre fala, que Deus continua o mesmo, o nível das igrejas é que caiu. E é uma verdade. E olha o que a Teca diz, daqui a pouco eu volto na pergunta que a Patrícia fez aqui. Meu pai foi o exemplo de generosidade, diz a nossa irmã Teca.
Nunca olhou para as pessoas pensando, não vou ajudar essa pessoa, pois sei lá no que vai usar. Sempre nos ensinou a doar tudo que pudesse, aqui, sem olhar a quem. Nos ensinou a ser generosos sem medir sacrifício. Tenho meu pai como exemplo na minha vida e nunca faltou nada na minha casa. Quando conheci Jesus Cristo, aí foi completo. Daí será-vos dado boa medida, sacudida, transbordante. Dai com a mão direita e não deixe a esquerda ver. Sou grato a Deus por isso. Olha que bênção. Agora a Paty levantou uma pergunta aqui, que eu vou, junto com meus dois amigos, profetas, irmãos aqui. Edson, a generosidade é um dom ou podemos adquirir ao longo do tempo? Ô, glória! E aí? Qual é a pergunta? E aí, a generosidade é um dom ou ela pode ser adquirida? Meu irmão, eu penso o seguinte: tem pessoas que têm uma facilidade em dar, é algo que parece que é da natureza dela. Isso é um dom, parece que é um dom que a pessoa tem. E aqueles que têm, e aqueles que não têm, e aí como é que vai fazer? A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Aleluia. Aí sim, meu irmão, o que talvez para o preto é facilidade, para mim não é. Mas não quer dizer que eu não consiga fazer, que eu não possa fazer e que eu não tenho condições de fazer. A Bíblia diz lá no fruto do Espírito sobre a bondade. A bondade é a marca da generosidade de uma alma nobre. Uma alma nobre, aquela que deposita, aquela que dá. Então, meu irmão, nós temos, isso precisa ser a marca do cristão. Amém. E o fruto do Espírito, não é porque você tem Deus, ele já depositou, não. Você tem que cultivá-lo. Você tem que a cada dia lutando contra você mesmo. Talvez eu mesmo vou dizer, não, eu não dou, eu não faço. Mas o Espírito está dentro de você, ele vai te quebrando e fala assim, ó, e os frutos do Espírito que você precisa desenvolver, filho? Uau. Aí você começa, ó, devagarzinho, lutando. E isso precisa, a médio e longo prazo, você se tornar uma pessoa com a marca de Cristo, que é ser bondoso, ser generoso, porque essa foi a marca de Jesus. Mas é preciso exercitar, né? Porque se ficar parado, acomodado, sem exercitar isso, tudo é exercício. você precisa exercitar. Às vezes realmente você é tímido, você não... Aqui, olha, sabe o que acontece? Sabe uma coisa que está no meio dos cristãos? Eu não senti. Eu não senti de Deus que eu podia. Não senti. Verdade. E muitas vezes a gente fica escondido atrás disso, dessas frases prontas, para não ajudar. Quando Deus me tocar, eu faço. Sabe? Concorda comigo, pastor? Mas é. Eu não senti. É a chamada desculpa para não fazer o que temos que fazer. Uau. A Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o certo e não faz, está pecando. É o pecado da omissão. Pecado da omissão. E ainda na pergunta da Patrícia, realmente, eu entro aqui na linha do Nil. Algumas pessoas já nascem com esse dom, porque dom, o que é o dom? Dom é um presente, uma habilidade que Deus já deu a você. Então você tem aquela facilidade, é um dom. Dom de cantar, dom de tocar, dom de pregar, dom de você ser generoso, bondoso, você já nasce com isso. Algumas pessoas não vão, realmente, talvez ter isso, mas não será motivo para que elas não possam ser. Então, assim, aí entra o fruto do... Porque uma das ações lá, como está falando aqui de Gálatas, lá os frutos do Espírito, uma lá é o que é? Bondade, amabilidade. Amém. Então, assim, meus irmãos, olha, não tem desculpa. Concordo com o Edson aqui. Não adianta, se não é praticar. Esse negócio de, primeiro eu tenho que sentir. Se eu não sentir, esquece esse negócio. Entre você sentir o que a palavra escrita está dizendo, fica a palavra escrita. Tá? Porque a palavra escrita é a boca de Deus para nós. Então, se toda vez Deus tiver que falar comigo, com você, a gente tem que sentir alguma coisa, a Bíblia já está aqui nos exortando o que temos que fazer.
nós não precisamos sentir nada para ajudar o próximo. A Bíblia diz o quê? E isso é o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E outra, bem-aventurados que não viram e creram. Quer dizer, nós não fomos chamados para sentir nada, fomos chamados para criar a fé. É a fé. E isso é verdade. Ó, a Adelaide também respondeu essa pergunta da Paty. Ó, Paty, a pergunta foi para o Edson, mas vou responder. No meu ponto de vista, a generosidade para mim é um dom de Deus, e quando somos generosos, estamos partilhando o amor de Deus na vida do próximo. Olha essa resposta do Mário. Ó o Mário aqui, ó. Nós atraímos coisas boas quando fazemos coisas boas. E se queremos ter ajuda nos momentos difíceis, precisamos ajudar nos momentos de fartura. Essa Forte. resposta, Essa foi boa. Merece, ó. Verdade. Parabéns, Mário. Realmente é isso. Verdade. O Aldori, ó, infelizmente as igrejas estão cheias de sacerdotes e levitas, mas poucos bons samaritanos. Pura verdade. A Silvia, generosidade é um dom. Nós somos porque temos o caráter de Cristo em nós. Verdade. A parte de novo, existem pessoas que nascem generosas e outras se tornam generosas ao longo do tempo. E é uma verdade. É uma verdade isso. Ó, hoje em dia, o apóstolo Paulo deixou isso claro, Jesus deixou isso claro. Por causa da iniquidade, nós estamos nos aproximando do fim. Jesus está aí, para mim ele já abriu a porta, já está no caminho, entendeu? Tudo está acontecendo para a volta de Jesus, e uma das coisas que Jesus e o apóstolo Paulo sempre falavam, que nos últimos tempos o amor ia se esfriar. O amor se esfriando, acabou generosidade, acabou benignidade, acabou bondade, mas aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que faz de si uma fonte a jorrar para a vida eterna, isso não vai acabar. E outra, o que mais nós vemos hoje, meus amados, sabe o que é? O Nil precisou da minha ajuda. Eu fui lá e ajudei ele. Tempo depois, eu comigo mesmo ou para algumas pessoas longe do Nil. Caramba, eu ajudei o Nil nem para dizer um obrigado, não ajudo mais. A pessoa não sabe nem me agradecer, nem olhou para mim, nem falou nada. Para de esperar alguém tocar trombeta porque você está ajudando. Ajuda não é porque você está querendo aparecer, mas sim porque está dentro de você querer ajudar alguém. Não espere nada em troca, não importa. Ainda que você faça, meu querido, minha querida, ainda que você faça por alguém e essa pessoa não consiga olhar para você e dizer obrigado, é difícil. Alguém não dizer obrigado, se sentir agradecido por você ajudar em alguma coisa, em alguma situação. Mas mesmo que essa pessoa não olhe para você e diga obrigado, sinta-se glorificado, sinta-se feliz. Agradeça a Deus porque dentro de você existe a unção de poder ajudar. Não importa se seja inimigo, se seja amigo. Porque uma das coisas que mais Jesus deixou bem claro era: se o teu inimigo te pede para te caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Se pede para você tirar a túnica, entregue para ele a capa. E olha o que Jesus falou também, hein? Não adianta você dizer que ama alguém que já te ama, porque o que você vai ganhar nisso? Você já tem o carinho da pessoa, você já tem o amor. Eu não posso chegar no Nil que já me ama e eu amo ele e me sentir gratificado com isso, porque a gente já se gosta, já existe uma intimidade, nós já partilhamos da mesma fé. Eu tenho que fazer isso com quem me odeia, com quem me taca pedra, com quem quer me ver no chão e dizer para ele que eu amo. Isso me fará ser abençoado. E outra, além disso, a palavra do Senhor diz que fará ter brasas vivas na cabeça da pessoa. Ô glória! Aleluia! Então seja assim. Esse era um dos motivos que o Espírito Santo agia com tanto poder, porque se você continuar a ler, lá vai dizer que com um grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, porque havia poder neles, poder, e esse poder era manifestado em generosidade, em amor, em preocupação com o próximo. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não considere o que você tem melhor do que os outros, considere os outros melhor que você. Ô glória! Não considere você melhor que os outros, mas os outros considere melhor que você. Pode ter toda certeza.
Muitas coisas vão acontecer na sua vida se você agir nessa unidade, com este pensamento, exercendo a sua fé. Meu Deus, olha aí. Gente, ó, só cortando aqui o Nil um pouquinho. Olha o que o Dori falou aqui, né? Ó. Me lembro também da generosidade daquele rapaz que tinha somente 2 peixes e 5 pães. Se não fosse aquele simples gesto de generosidade dele, todos teriam ficado com fome. Os que muitos não veem é que às vezes um simples gesto faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Meu Deus. Meus irmãos, ó, observa, veja o tempo, veja assim, ó, é importante que a gente olhe para nós mesmos, né? Quando nós estávamos melhores como ser humano, pode ver que era momentos que nós estávamos muito próximos da oração, próximo da palavra, com sede, orando, jejuando, e nós nos sentimos um ser humano melhor, né? Com mais vontade de servir, com mais vontade de estar lá aos pés, né? Com sentimento com esse sentimento mútuo de um só pensamento, todo mundo afim de fazer a coisa dar certo, acontecer. Não é porque essa igreja aqui não estava olhando, mas é o fulano que está na frente, eu não vou com a cara dele, ou é a fulana. Não importa quem estavam lá para fazer a coisa acontecer, para fazer o reino vingar, o reino dar certo, aquela mentalidade acontecer. Agora, uma coisa importante, tudo isso aconteceu com eles porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O que faz estar cheio do Espírito Santo? Oração e comunhão com o Espírito Santo. É renúncia, é arrependimento. É todas as coisas que ao longo do tempo foi ficando meio banalizado na igreja. E olha aqui, e a igreja chegou nesse lugar aqui de um sentimento mútuo, porque fizeram de tudo para brecar lá, prenderam Pedro e João. Aí não teve jeito, tiveram que libertar. E depois, se vocês forem ler lá no versículo 17 de Atos 4, ó que eles, entre os sacerdotes, ó que eles conversaram entre eles, mas para não deixar, vou ler o 16, eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, fizeram bem, e nós não podemos negar isso. Então aqueles homens fizeram algo que não podia ser tampado, né? Fizeram um grande milagre, não podemos negar isso. Ao 17, mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los. Você muitas vezes acontece, você parou o teu ministério quando você foi preso, perseguido. Você parou o teu ministério quando você foi ameaçado por irmãos, pela igreja, perseguido, né? Mas é o Edson, é o Nil, é o pastor, é o Dori, é a Adelaide, é a Alessandra, é não sei quem, é o bispo, eu não sei lá, né? Então, meus irmãos, e muitos, a igreja não está gozando desse sentimento, e a igreja, não estou falando da igreja evangélica, estou falando da igreja corpo de Cristo. A igreja não está alcançando esse nível, porque muitas vezes está parada nas ameaças do inimigo. Sim, nas acusações, na ameaça, vamos lá, acusação, nas acusações, nas prisões. Verdade. A igreja parou lá num estágio que o Espírito Santo falou assim: você vencer esse, você vai chegar num nível que a igreja de Atos 4 estava. Verdade. Um só pensamento, uma só vontade, né? Uma só fé. Verdade. Hoje em dia, o mundo, nós vivemos num tempo em que nós ouvimos aí, perseguições na China, Venezuela, Bolívia. Nós estamos vendo. A igreja tem sido perseguida, irmãos nossos lá fora estão morrendo, estão sendo assassinados por crerem em Jesus Cristo. Mas como anda seu sentimento quando você ouve uma notícia dessa? Você se entristece? Você medita e fala: Senhor, eu preciso orar por eles. Sabe por quê, meus irmãos? É o corpo.
É o corpo de Cristo. E hoje em dia isso tem que doer em nós. Isso tem que doer em nós. Quando nós ouvimos uma notícia, uma situação dessa que acontece nesses lugares, e ainda, pela vontade de Deus, ainda não aconteceu aqui, assim tão escancaradamente como em alguns países mas eu vou dizer, logo, logo aqui está acontecendo também. Então a gente tem que ficar com o pé também, percebendo esses sinais, como Jesus diz. Mas qual seria a minha prontidão? Como está meu coração diante de uma situação dessa? Até mesmo dentro da nossa igreja. Sabe, irmãos que ou no trabalho é perseguido, ou na faculdade, ou mesmo no bairro, ou passa por uma situação. Qual é a minha reação? Qual é o meu sentimento diante de uma situação dessa? Ou mesmo um irmão ou uma irmã que está com uma enfermidade, como eu me sinto? Como eu me sinto com uma situação dessa? Será que eu eu dou graças a Deus porque eu não passei por essa enfermidade? Você devia dar graças a Deus por se passar pela enfermidade, porque você tem que ficar chocado por você não ter sido enfermo. Por que Deus não fez isso comigo? Porque, queridos, antes de Jesus, o nosso único merecimento era o inferno, era a morte. Era a morte, você não merece nada. Você nem merecia o céu. Você nem merecia estar além do rio azul. Não, você merecia o inferno, o céu, o inferno. O céu não era para você. É por Jesus, pela graça, que Deus permitiu que você fosse perdoado dos seus pecados, eu fosse perdoado dos meus pecados. Olha, eu vou contar uma história. Há um bom tempo atrás, uns anos atrás, tudo que eu tinha, eu não gostava de perder. Não importava o que fosse de bem material. Se alguém tocasse, se alguém pegasse, nossa, eu virava o giraia. Até que um dia, Deus ele faz as coisas incríveis. Até que um dia eu ouvi de uma amiga minha assim, por isso que você nunca vai ter nada na tua vida. Porque você nunca sabe dividir o que você tem. Queridos, depois daquele dia, o meu pastor sabe, ele está aqui do meu lado. Uma das coisas que, de coração, para a glória do Senhor, que eu mais amo, que eu sou mais apaixonado, que por dentro eu me revolto, porque eu não consigo, às vezes, ou por condição ou por aquilo, mas aquilo eu fico, Senhor, eu quero, eu aprendi a ser servo. Isso eu falo com toda a alegria do coração. Eu aprendi a ser servo. Não importa o que aconteça. Muitas vezes lá no acampamento, mas você não vai comer não, eu tô aqui para servir. Mas você não vai, eu tô aqui para servir. Amém. Se sobrar eu como. Se não sobrar, eu não como. O importante é quem está do meu lado se alimentar, se vestir e comer. Eu aprendi isso. E isso para a honra e glória do Senhor eu falo com todo temor e toda obediência a Deus. Eu amo servir. Se eu tiver que tirar da minha casa e não ter para que outra pessoa tenha, eu faço. E isso eu já fiz várias vezes. Sabe o que é isso? É essa unção do Espírito Santo que veio sobre eles naquela época. É essa unção. É com ricas bênçãos que eles eram abençoados. Isso era encorajador para os discípulos, sabe por quê? Porque eles recebiam isso dos apóstolos. Eles já tinham criado raízes e começado a dar frutos em unidade ali. E eram compromissados com os apóstolos diante dessas situações. E não havia nada que impedisse a fé deles de crescer. Porque se você continua lendo Atos, vai lá, Atos 8, 9, 7, você vai lendo, você vai ver que sempre termina assim, e com grande poder Deus ia acrescentando aqueles que eram salvos. Diante de toda essa situação de perseguição, de que eles tinham que dobrar o joelho e orar, de que eles tinham que vender suas coisas para ajudar quem estava necessitado, Deus olhava isso e os honrava. Como? Acrescentando aqueles que iam se convertendo, aqueles que iam se arrependendo. Era mais, era muito mais. Não era mais 3.000, era 10.000, não era mais 10.000. Começou a ir para outros lugares. Não era mais Jerusalém, começou a ir para Samaria, os confins da terra. Não era mais só judeus, eram os gentios. Não era mais só gentios gregos. Ou seja, Deus ia acrescentando. Por quê? Porque quanto mais eles eram perseguidos, mais eles eram unidos. Amém. Mais eles eram unidos. E nós agora no século 21? Como estamos?
Gente, ó, deixa eu falar aqui, o Éder, deixa eu ler aqui o que o Éder escreveu aqui uma coisa muito boa. Havendo obediência e tentando agir conforme a palavra nos ensina, tudo irá fluir conforme a vontade do Senhor. A união surge quando todos estão agindo com o mesmo objetivo, na mesma fé, havendo temor, perseverando e sendo resiliente. Oh, glória a Deus! Ó o terráqueo aí, ó. Jairo estava voltando com Jesus para sua casa. Em um momento as pessoas encontram Jairo e diz: sua filha já morreu. Não incomode o mestre. Muitas vezes você está rodeado de inimigos e não sabe. É aí que você tem que provar que você ama os seus inimigos. É verdade. É aí que você tem que provar. Você pode estar rodeado de inimigos, mostra para ele que você os ama. E continua. E vai embora. Ó, hoje as igrejas cristãs estão rodeadas por uma sociedade que está mais preocupada com as posses materiais e acumulação de bens do que em servir e ajudar o próximo. Como podemos nós cristãos mostrar aos outros que nós pensamos e sentimos da mesma maneira, sendo membros do corpo de Cristo em nossa igreja? Como nós podemos mostrar isso ao povo? Qual seria a nossa atitude? O que nos levaria a mostrar para o mundo que nós somos diferentes? Porque Jesus Cristo diz isso, e você verá a diferença daquele que serve e que não serve. Quer ver, meus irmãos, uma da grande dificuldade está... Nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós temos dificuldade em nos doar ao nosso Pai. Então, se eu não consigo, tenho dificuldade em me doar para Ele, eu vou ter muita dificuldade de doar para o meu irmão. Uau. Né? Em doar o meu tempo. Então, se eu... tudo tá meio atrelado a isso, né? Se eu tenho grande dificuldade, né, em passar uma parte do meu tempo diante do meu Pai, né, ali de me refazer, de buscar em Deus a orientação para onde ir, o que fazer, eu vou ter muita dificuldade, sim, diante de algumas situações no meu dia a dia, né? Vai ser difícil encontrar a resiliência necessária para prosseguir, né, como o Helder falou. Meus irmãos, essa igreja foi marcada por um grande avivamento, por um grande poder de Deus que chegou, né, e fez, mas encontrou, sabe o que eu acho que é legal? Encontrou pessoas afim. Uau! Né? Encontrou pessoas dispostas aí, porque precisa disso aí, né? Precisa ter essa química aí, né? Precisa chegar, mas também precisa pegar gente decidida. Ó, no versículo aqui, quando Pedro foi advertido, e Pedro e João foi advertido no versículo 18, ele foi advertido para não pregar, não tocar no nome de Jesus. Você vê, meus irmãos, que eles estavam tão cheios, tão decididos, e não importava o que ia acontecer com eles, que eles falaram assim, ó, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não devemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então ali eles estavam, e depois a oração deles lá no versículo 29, do mesmo capítulo 4, você vê que é uma oração madura, Edson, é uma oração de um povo que está decidido. Senhor, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos a confiança necessária para que nós anunciemos corajosamente a tua palavra. Então, irmão, você vê uma oração de um povo que sabe o que está dizendo, sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo. Sim. Uma lucidez espiritual, uma coisa que nós temos falado muito corriqueiramente. Uma maturidade, né, na oração. Isso. Então, meus irmãos, o poder de Deus precisa encontrar eu e você afim. Precisa encontrar eu e você afim de querer fazer, afim de querer servir. E aí eu acredito, talvez este não vai ser um sentimento comum, sabe, comum assim, mas Deus pega você aqui, pega outro lá, pega outro cá, pega outro cá, e nós vamos compondo uma parte da igreja assim, sim, né? Com esse mesmo sentimento de querer servir. Uma coisa, qual é a marca da nossa igreja? Vamos falar agora da igreja evangélica. Qual é a marca da nossa igreja, pastor? A marca da nossa igreja é esse amor mútuo aí, ó. A gente
tem esse carinho pelas pessoas. Generoso, povo generoso. O povo da nossa igreja aqui, a gente pode falar com propriedade, né? A gente não está aqui para encher linguiça, não, que quem é de lá sabe muito bem. Verdade. Quem é de lá sabe. Mas a gente tem um povo de um coração maravilhoso, um povo de um coração generoso. Se pegasse para citar aqui, citava... Não, se a gente for falar nome aqui, a gente não quer expor nada, porque como a Teca diz aqui, né? O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Mas eu, como pastor, eu me sinto muito privilegiado, muito grato a Deus pelas pessoas que a gente tem lá na igreja, né? Que eu sei muito bem que são pessoas generosas assim de coração mesmo, porque entendeu o que é ser isso. Então assim, meus irmãos, mas assim, como o Nil está dizendo aí, nosso tempo já está encerrando aí, né? Mas o importante, né? O gostoso é um tema maravilhoso, mas que tudo isso aí possa pegar eu e você a fim de fazer. A gente sempre vai achar uma desculpa, meus irmãos. Sabe o que é desculpa para não fazer? Eu não estou podendo ajudar. Eu não estou podendo dar. Eu não estou podendo. A gente fica com essas desculpas, como se, né? Como se a gente sempre tem que estar bem para ajudar alguém, né? E não é nada disso. Tá? Então generosidade não tem nada a ver com ter grandes quantias. Verdade. Né? Não tem nada a ver. Então assim, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar isso no teu coração. Sabe por quê? A colheita que Deus tem para a tua vida passa pela sua semeadura. Então se não tem semeadura, não tem colheita. E a semeadura do bem, do amor ao próximo, é a melhor semeadura que a gente faz na vida. Amém. Sabe por quê? Porque, meu Deus, vai fazer essa colheita vir sobre gerações na tua vida, né? Teus filhos, a tua família lá na frente vai estar colhendo de coisas que você plantou. Verdade. Porque Deus é um Deus abençoador. Então assim, gente, ó, a Patrícia aqui, ó, cadê? É isso mesmo? Minha esposa. A Patrícia Costa, os maiores conflitos e dificuldades estão dentro de nós. Vencendo essa batalha, você irá conseguir desenvolver o propósito que Deus designou para você. E a generosidade é uma delas. Oh, glória, meu Deus. Forte. Menina. Forte. Reinaldo, Forte. outro caso, ao ouvir que Jesus passava por ali, ele começava a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né, o cego Bartimeu. As pessoas que estavam ao lado dele disse: cala sua boca. Jesus amado. Silvana está pedindo oração. Oração, né, para Sim. Luzia. Amiga da Ana Maria. Isso, o Éder diz aqui, ó: foi esse carinho que nos acolheu, esse carinho que fez com que minha esposa e eu nos olhasse e dissesse: aqui é o nosso lugar. Amém. Sou grato a Deus, glória a Deus, irmãos, esse ministério que nos acolheu e nos abraçou de uma forma com que nos sentimos bem acolhidos. Amém. Éder, é recíproco. Esse amor, esse carinho que você tem por nós é o que nós temos também por Glória você a Deus. e a sua família, como nós temos pelos outros irmãos. A nossa igreja é uma igreja marcada por isso daí. Esse amor que a gente tem e esse carinho que a gente tem. Então assim, glória a Deus por essa virtude. Glória a Deus por essa virtude. Em nome de Jesus. Amém? Então assim, gente, eu sei que é um assunto maravilhoso. Nós Se poderíamos... deixasse... Não, a gente fica aqui a noite toda. A gente fica aqui a noite toda falando aqui. Tá? Exemplos de generosidade a gente tem muitos. Tá? Então a gente tem muitos. A gente tem muitos exemplos de generosidade que a gente poderia citar aqui no Evangelho. Os leprosos lá, quando entraram no acampamento do... Meu Deus, é verdade. Né? Os leprosos que estavam condenados à morte porque eram leprosos, entraram no acampamento. No acampamento dos assírios lá realmente. E todo o alimento que estava lá, eles poderiam muito bem ficar só para eles. Verdade. Eles falaram: não, vamos voltar lá e avisar o pessoal lá. E avisar o pessoal que aqui tem comida. Verdade. Até porque eles estavam numa fome extrema. Verdade. E eles voltaram lá e avisaram avisaram todo mundo, né? Então assim, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Ó, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos,
Aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, na tua vida, passa pela vida de muitas pessoas. Amém. Quando você pega isso como o desapego das coisas materiais, no sentido, né, Edson, Nils, irmão, aquilo que Deus te deu não é só para você, Amém. para você repartir. E não pense que Deus vai deixar faltar nada na tua vida, como diz a Teca aqui, né? A Teca está falando do exemplo do pai, né? Do pai dela, que foi o maior exemplo de generosidade que ela teve, né? E eu conheço também a Teca é uma pessoa muito generosa, mas porque colocou em prática, meus irmãos. Olha, não tem esse negócio de eu preciso sentir, não tem não, faça o bem, doe. Se você não pode doar uma coisa, mas doe outra, doe seu tempo, seu amor, seu carinho, seu abraço, né? E tal, e faça, e pode ter certeza que Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus. Meu Deus! Meus amados, foi muito bom, a gente podia continuar mesmo. Aí você pode até perguntar, mas Edson, como é que eu faço para ser generoso e servir? Primeiro, quando você aceitou Jesus, ele já te fez servo. Você já está aí para servir. Segundo, ora ao Senhor, ora ao Espírito Santo. Espírito Santo, desperta em mim esse amor pelas almas, amor por ajudar as pessoas. E não é difícil não, queridos. Às vezes você, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho alimento. Não... Sabe o que você tem? Aqui, ó. Oi, irmão, você tá bem? Como é que foi seu dia hoje? Eu tô te ligando para desejar um dia abençoado. O que você precisar para conversar, eu tô aqui. Já é uma ajuda, você já está servindo o seu irmão. Sim. Porque muitas vezes o seu irmão naquele momento está precisando de uma palavra, de um abraço, de um carinho e não tem ninguém em volta dele. Você ligou, já é a satisfação da pessoa, já muda o dia dela. Então faça isso, às vezes é uma simples ligação, uma simples mensagem de um áudio para uma pessoa que vai transformar a vida dela. Faça isso. Faça o bem sem olhar a quem, diz o ditado. 2021, ano da generosidade. Ô, glória! Aí, ó, bênção, hein? Tema pro ano. Que Deus possa levantar pessoas com esse coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus Olha, abençoe. nós queremos aqui, é lógico, nós aqui, eu, Edson, nós queremos desejar toda sorte de bênçãos Em nome de Jesus. sobre a casa de vocês, sobre a família de Em vocês. nome de Jesus. Que Deus derrame assim, ó, graça, amor, provisão. Em nome de Jesus. Se tiver algo retido aí, ó, Seja liberado em nome de Jesus. que Deus agora esteja estendendo as mãos dele sobre papéis, documentos. Então, olha, que caia por terra todo o plano do inimigo. Todas as cadeias, todas as correntes, Que haja promoção na tua em nome empresa. de Jesus. Que haja aumento de salário sobre a Em nome tua, de Jesus. sobre a tua vida. Sim, Senhor. Que Deus lhe dê condições de você sair do aluguel, É verdade, ter Senhor. sua casa própria. Em nome de Jesus. Que Deus possa Nos dar abençoa, condições de Sim, você Senhor. poder ajudar, As tuas mãos, Pai. ajudar tua família, ajudar teus filhos, Em nome de ajudar teu Jesus. pai, ajudar tua mãe. Em nome de Sim, Jesus. Senhor. Que Deus faça de você como uma árvore que vai dar sombra Nós para cremos, muita gente. frutifica em nome de Jesus. Que você possa dar condições Sim, Senhor. a muitas pessoas. Em Que nome Deus de levante Jesus. você como um provedor na vida de Em muitas nome pessoas. de Jesus. Em nome Nós de Jesus. profetizamos sobre a sua Então vida. assim, olha, Em nome que de tudo Jesus. aquilo que talvez o diabo tenha levado, que Deus traga em porção Sim, muitas vezes 7 maiores, vezes mais, 7 vezes mais em nome sobre a de tua Jesus. vida. Que Deus Oh, faça aleluia. prosperar a tua empresa. Nós cremos. Que Deus faça prosperar a tua Em nome de vida. Jesus. Que Deus derrame bênçãos, Seja liberado bênçãos no e mundo espiritual bênçãos. sobre a tua vida Em agora. nome Em de nome de Jesus. Jesus. Amém? Amém. Fique com Na essa paz. palavra profética. Paz, Deus abençoe, ó. Beijo no coração. Chamamos. Deus Em nome abençoe. de Jesus. Deus abençoe. Vem vindo restituição de Deus. Ô, sobre a tua vida. generosidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau. Amém. Deus abençoe. Semana abençoada. Eita, glória.